Abra sua Bíblia, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no seu capítulo de número 11. Em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Desta forma, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém? Graças a Deus. Senhor, mais uma vez na tua presença, quero pedir a graça, a cobertura, a unção do Espírito Santo, para que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos, e o Senhor possa edificar a igreja nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, a título de introdução, para que a gente possa entender melhor este episódio da Torre de Babel, eu gostaria de tratar um pouquinho aí dos descendentes de Noé, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, porque deles se povoou toda a terra. Então vocês têm o primeiro filho, Sem. Então Sem, ele foi aí o pai, o genitor de uma linhagem abençoada, através do bisneto de Sem, chamado Éber, filho de Arfaxade. Então desta linhagem veio Abraão, veio Jesus, o Messias, e Sem, ele gerou 5 filhos, que deram origem à linhagem chamada semítica, com os seguintes povos. Aí você tem o nome deles aí: Elão, os elamitas; Assur, os assírios; Arfaxade, gerou ali o povo caldeu, então os caldeus, de onde veio a família de Abraão; depois Lude, os lídios; Arã, os ciros, todos dentro desta linhagem do primeiro filho de Noé. Depois você tem aí o segundo filho, o Cã. O legado deste homem, dos seus filhos, foi uma geração grande também, pessoas importantes que formaram grandes nações. Mas nós tivemos aí nesta linhagem um grande problema que aconteceu aí com um chamado Canaã. Então este Canaã foi aquele que zombou de Noé quando ele estava nu dentro da sua tenda, e ele foi amaldiçoado. Então dessas nações que Cã gerou, ele gerou ali várias nações, e essas nações como Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, entre outros povos. A terra onde eles se instalaram depois foi tirada deles e foi dada em herança a Abraão. Então nós temos ali o primeiro filho Cush, deu origem à Etiópia; Put, a Líbia; Canaã, a Palestina; e Misraim, que formou ali os povos egípcios, o Egito. E depois nós temos aí o Jafé. Então Jafé, ele foi o ancestral dos gregos e várias nações europeias. Interessante que há promessas de Deus para todas essas nações e para todos esses filhos. No caso de Jafé, promessa de que ele seria grande, Gênesis 9, 27. Seus descendentes, no final dos tempos, agora, tempo presente, serão usados para falar
das grandezas de Deus. Olha, Isaías, capítulo 66, 19, 21. E Jafé, ele gerou 7 filhos, dando origem às raças arianas e indo-europeias. Magog, que são os citas e russos, Javã, os gregos, latinos, franceses. Então se tem descendente aqui de espanhol, de português, de italiano, então você vem desta linhagem aqui, de Jafé. Okay? Os franceses, os gregos, latinos. Tubal, a Turquia. Gomer, os alemães, celtas, eslavos, escandinavos, suecos e outros mais. E Mesec, a Rússia. Madai, os hindus, persas, tiras, a Bulgária. Então nós temos aí a formação e a distribuição dessas nações pela terra. Então obrigado, Pai Celestial, nós podemos dizer, por preservar a vida de Noé, né? E obrigado por preservar estas gerações que nós temos aí, que se espalharam pela terra. Mas sobretudo nós poderíamos dizer obrigado, porque de todas estas gerações, Deus preparou uma nova geração, um povo eleito, um povo diferenciado, um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Este é o novo povo de Deus, de entre todos estes que se formaram aí. Então, após o dilúvio, a ordem de Deus foi para que eles multiplicassem e se espalhassem pela terra. Agora, esta ordem, nos dias de Nimrod, ela foi contestada. O Nimrod disse: não, nós vamos ficar juntos para nos fortalecer. Até agora, já houve esse espalhamento, mas agora nós queremos unificar, porque queremos aqui um grande império. E aí nós entramos no primeiro verso que nós lemos aí. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Uma só linguagem. Segundo a ONU, existem atualmente cerca de 3.000 idiomas falados. Olha só. Ah, mas o Brasil, por exemplo, tem um idioma só. Não. Nós temos aqui quase 300 idiomas falados. Sabiam disso? Sim. Porque nós temos o português, a língua oficial, mas nós temos aí centenas de tribos indígenas que têm os seus próprios idiomas. Então imagine, 3.000 idiomas. Agora, na época anterior à Torre de Babel, existia apenas um idioma. A segunda parte do verso diz: sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Terra de Sinar era a terra baixa, a parte baixa, vale praticamente, ali da Mesopotâmia, também conhecida como Caldeia. Uma planície muito fértil, arborizada, água corrente. Só tinha um problema lá: não tinha pedra, não havia pedras no lugar. Mas eles resolveram que lá eles se instalariam e que eles resolveriam o problema de não ter pedra. Então, cozeram tijolos que ficaram ali duros como pedra, para que eles pudessem então levar adiante o projeto deles. Uma terra dos sonhos, vamos dizer aí, a terra de Sinar, lugar de fantasia. Podemos trazer também como uma zona de conforto. Eles estavam fugindo da vontade de Deus e agora se instalaram numa zona de conforto. Vamos aí ao verso 2 e 3. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Olha aí, já descobrindo os elementos que tinham naquela época disponíveis, betume. Hoje nós temos aí o piche, nós temos o asfalto, tudo do betume. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue aos céus. E agora o finalzinho do versículo aí: tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda
a terra. Olha aí a motivação deles agora, né? A motivação é contrária ao plano de Deus. Será que daria certo? Queridos, qualquer motivação que você tiver, se for contrária ao plano de Deus, você vai perder tempo, não vai dar certo, você vai patinar, você anda, dá volta e chega no mesmo lugar, porque você não está no centro da vontade de Deus. Mas aquele que anda no centro da vontade de Deus vai ser abençoado, vai ser próspero, e tudo que fizer, como diz o Salmo 1, prosperará. Amém? Eles não queriam entrar no centro da vontade de Deus. Nimrod se tornou um grande líder na época, líder poderoso, temido, respeitado, e ele queria construir ali um império mundial. O símbolo do seu poderio seria a torre, uma torre que chegue até os céus. Imagine, naquela época, onde não haviam estruturas de ferro, onde não havia concreto, né? Como hoje nós temos aí arranha-céus, torres altíssimas, mas naquele tempo, uma torre que chegue até aos céus. A torre seria a marca da conquista deles. A ambição havia tomado conta do coração do líder e do coração do povo. O homem, na verdade, sempre tentou se organizar à parte de Deus. Sempre tentou fazer grandes coisas, independentemente de Deus, como se não precisasse de Deus. E ele faz isto até com relação à salvação da própria alma. O homem não quer admitir que ele precisa de um Salvador, que ele precisa de alguém que deu a vida por ele, que morreu por ele. O homem prefere resolver o problema da sua alma com seus próprios recursos, ou seja, pagando pela sua salvação. Se fosse possível, hoje nós não precisamos de torres para subir até Deus, porque Deus já desceu até nós. Aleluia! Ele já veio até nós. Nós não poderíamos subir até Ele, de nenhuma forma poderíamos subir. Mas Ele, vendo que não havia outra maneira de salvação, Ele desceu até nós e se tornou um de nós, e entrou na nossa história e nos deu vida, e vida com abundância. Aleluia! Aquele povo daquela região, o povo da Caldeia, eram adoradores astrais. Eles estavam ligados aos astros, às estrelas, os luzeiros do céu. Para eles, as estrelas eram deuses que desciam à terra através de torres. Olha só que pensamento. Então, se fizermos uma torre tão alta, nós vamos favorecer a descida dos deuses. Quando os homens se afastam de Deus, tentam alcançar Deus por meios incorretos. Os homens de Babel, eles disseram: tornemos o nosso nome célebre. Vaidade, mania de grandeza, a glória humana. Eles estavam determinados a se tornarem famosos no mundo daquela época. Hoje também os grandes conglomerados empresariais, eles erguem aí as suas majestosas torres, os seus edifícios, para exibirem ali o poder. Agora, Deus não é contra o progresso, Deus é contra a autossuficiência, a arrogância, a soberba. Isso sim, Deus é contra. Deus viu aquele acontecimento não como um fato isolado acontecendo ali na Caldeia, mas como um princípio ideológico. Diga, um princípio ideológico. Isso, foi isso que Deus viu ali. Um princípio ideológico que começava muito cedo ainda a dominar a humanidade. O primeiro estágio da humanidade havia passado, foi condenação, dilúvio. Segundo estágio, e mal havia começado, e nós já temos aí um princípio ideológico dominando a humanidade. Por quê? Porque quando o homem despreza Deus,
exalta a si mesmo, a queda é certa, é certeira. Olha o que diz a Bíblia: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Provérbios 16, 18. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz que o Senhor eleva os humildes e abate os soberbos. Tem sido assim na história humana e na história pessoal também de vidas. Quantos líderes que se levantaram com tanta soberba, tanto poder também nas mãos, como Hitler, e como terminou a sua vida? Decadência. Agora, no tempo que nós vivemos, o homem está tentando reverter este processo, tornar novamente a humanidade um só bloco. Isso já está acontecendo já há algumas décadas. Vamos tornar a humanidade um só bloco, um só povo. Vamos derribar as fronteiras. Nós vamos começar pela economia, porque a ideia do homem é reverter o processo. A elite globalista quer voltar ou intenta voltar à primitiva ideia de Nimrod. Por isso que nós falamos ali que era uma ideologia, e ela nunca saiu aqui do mundo. Um só povo, unificação das fronteiras, uma só moeda, uma só religião, uma só língua, um só governo mundial, de um só líder forte. E tudo isto está em andamento diante dos nossos olhos. Você crê nisso? Amém? Tudo isto, gente, está em pleno vapor, em pleno andamento, aí diante dos nossos olhos, e as coisas estão até muito avançadas, e nós já estamos percebendo tudo o que está acontecendo, e para onde caminha, né, a humanidade, para aquilo que também já está profetizado na palavra de Deus, que este tempo chegaria, mas ao mesmo tempo que este tempo difícil, de tribulação, de governo mundial chegaria, o Senhor da igreja não estaria ausente da sua igreja. Ele estaria amparando a sua igreja, cuidando da sua igreja e do seu povo, como sempre Ele esteve em todas as eras.